Olá, galera nota 10, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto na aula de hoje vai ser sobre lipídios ou gorduras, que também faz parte da bioquímica celular, o estudo da composição química dos seres vivos. Apesar de serem vistos como vilões, as gorduras têm várias funções muito importantes para os seres vivos. Então vamos começar. Bom, a principal característica dos lipídios é que eles são substâncias orgânicas insolúveis em água, ou seja, eles não se misturam com a água. Eles são, apesar de não se dissolverem na água, eles são solúveis em outros solventes, chamados de solventes orgânicos apolares. E lembrando que uma substância apolar é uma substância que não apresenta carga elétrica. Então, essa é a principal característica de todos os lipídios serem insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos. Eles são divididos em vários grupos, onde o principal grupo é o grupo dos glicerídeos, que tem como exemplo óleos e gorduras. Esse grupo de lipídios tem várias funções nos seres vivos, como, por exemplo, reserva energética. Eles são considerados a nossa segunda fonte de energia, atuam como isolante térmico, dificultando a dissipagem de calor. Todos os glicerídeos são compostos por glicerol, que é um tipo de álcool associado a ácidos graxos. Então, um componente dos glicerídeos, a unidade formadora dos glicerídeos é o glicerol associado aos ácidos graxos. Quando você tem um monoglicerídeo, é quando você tem um glicerídeo associado a apenas uma cadeia, um ácido graxo. De glicerídeos é o glicerol mais dois ácidos graxos. E o triglicerídeos, que muita gente conhece como triglicérides, é quando o glicerol se associa a três moléculas de ácidos graxos. E aí o glicerol está aqui representado no slide como um álcool cujas moléculas apresentam 3 carbonos e 3 hidroxilas. Em relação ao ácido graxo que compõe os glicerídeos, eles são moléculas que possuem longas cadeias carbônicas com o grupo carboxílico, que é C-O-OH. E aí, você tem dois termos que também aparecem muito em exercícios, que é a gordura saturada e a gordura insaturada. Isso se deve à estrutura química, então, dos ácidos graxos. Quando você tem uma cadeia carbônica insaturada, e aí a gente fala gordura insaturada, é quando há presença de ligação dupla compondo a molécula de ácido graxo. Já quando você ouve num exercício, né, ou vê num exercício o termo gordura insaturada, então se refere a duas ligações do tipo dupla. Já a gordura ou cadeia carbônica saturada é quando só possui ligação simples entre as moléculas de carbono. Então, aqui, olha só, ligação dupla. E aqui, olha, não tem ligação dupla, ó, é só ligação simples entre as moléculas de carbono, beleza? Em relação à ligação entre o ácido graxo mais o glicerol, sempre tem a desidratação com a perda de uma molécula de água. Nesse slide aqui dá para você perceber, então, como o ácido graxo se liga ao glicerol, formando todos os glicerídeos. Isso aqui é uma parte bem de química, mas o que vocês têm, então, que ficar bem atentos é na estrutura formadora dos glicerídeos, o principal tipo de lipídio, tá, gente? Que é, então, o glicerol, que é um tipo de álcool associado ao ácido graxo. Se vocês fixarem essa informação, tá bom. Esses slides aqui é mais para vocês entenderem a química, a estrutura química desses compostos, tá bem? Então, quem são os glicerídeos? São os óleos e as gorduras. Uma característica muito importante: o óleo é um ácido graxo insaturado, ou seja, tem aquela ligação dupla entre os átomos de carbono. Ele consiste à temperatura ambiente, ele sempre tem uma consistência líquida. Não ocorre um empacotamento entre as longas cadeias carbônicas. É o caso, por exemplo, do óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, todos eles a temperatura ambiente, então são líquidos, por eles serem formados por ácidos graxos com estrutura insaturada.
Já a gordura são formados por ácidos graxos saturados, aqueles que apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono. A sua consistência à temperatura ambiente é sólida e ocorre um empacotamento entre as longas cadeias carbônicas. As funções dos glicerídeos, que são os principais, então, lipídios, os mais comuns, óleos e gorduras, é reserva energética, eles é a principal gordura, mas no caso dos animais, ele também atua como um ótimo isolante térmico. Então, aqui, ou locais onde você pode encontrar glicerídeos, nas sementes, por exemplo, da soja, e no tecido adiposo nos animais. Uma curiosidade é que quando um animal, por exemplo, um mamífero, como o urso polar, ele vive num ambiente de temperaturas normalmente sempre abaixo de zero. Para tentar, uma estratégia que eles têm para conseguir suportar essas temperaturas muito baixas é ter uma camada de tecido adiposo bem grossa, bem espessa. Para dificultar essa dissipagem de calor, o tecido então adiposo, além de reserva energética, atua também como um excelente isolante térmico. Então, glicerídeos, o grupo de lipídios mais comuns formado pelos óleos e pelas gorduras. O próximo grupo de lipídios tem o nome de cerídeos ou ceras. Eles são formados por uma molécula de álcool diferente do glicerol, unida a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. Eles têm sempre as propriedades de serem sólidos à temperatura ambiente, obviamente, como é um lipídio, é insolúvel em água, e tem um ponto de fusão bem maior do que os glicerídeos. Entre as funções dos cerídeos ou ceras estão: o cerume protege contra a entrada de agentes estranhos no conduto auditivo, é o que a gente chama popularmente de cera do ouvido. Ele reveste folhas impedindo a evaporação excessiva de água. Quando você coloca, por exemplo, uma maçã debaixo da água, ela não vai ficar encharcada de água, porque na casca da maçã você tem uma camada de cera, de cerídeos, que impede, então, tanto a evaporação excessiva de água quanto a entrada também de água, funcionando como um impermeabilizante. Nas aves, a produção é produzida por glândulas no bico, chamada de glândula uropigiana, e para manter essas penas também impermeáveis à água. Essa glândula uropigiana, então, secreta esse óleo, essa cera, que evita que as penas fiquem encharcadas, por exemplo, em dias de chuva. Porque se a pena ficar encharcada, a ave fica pesada e aí ela não vai conseguir voar, ok? Então, já vimos dois grupos de lipídios, os glicerídeos e os cerídeos ou ceras. Também temos um grupo que é chamado de esteroides. Eles são formados por átomos de carbono ligados entre si, formados por 4 anéis. Entre os exemplos de esteroides estão o colesterol, os hormônios sexuais, como a testosterona, a progesterona e o estrógeno, o estrogênio, os hormônios das glândulas suprarrenais, que é o cortisol e a aldosterona. Entre as funções entre esses esteroides, um dos mais importantes é o colesterol. E aí é muito importante vocês saberem os dois tipos de colesterol. A gente tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Mas todos eles estão, além de terem colesterol bom e colesterol ruim, os colesteróis, de forma geral, eles estão presentes na estrutura da membrana plasmática, das membranas celulares, onde promove a flexibilidade da estrutura membranar. Já entre a célula vegetal, não possui colesterol na estrutura da membrana plasmática. Entre as funções do colesterol, além dessa que eu acabei de mencionar, fazendo parte da estrutura da membrana plasmática, também podemos ressaltar a produção da bile. Ele é precursor da vitamina D, que evita o raquitismo. Ele é precursor de hormônios sexuais e também precursor de hormônios da suprarrenal. A obtenção do colesterol é feita, ele é sintetizado no fígado e também absorvido pelo intestino. E aí sim que vocês têm que lembrar desses problemas associados ao colesterol. O colesterol é transportado pelo sangue na forma de LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade, e o excesso desse LDL se oxida e passa a se depositar na parede, tá, gente? Na parede dos vasos sanguíneos, ocasionando a aterosclerose, que é o enrijecimento da parede dos vasos. Problemas associados ao colesterol, então,
Ao ruim, o LDL então pode causar um infarto ou do miocárdio e o AVC. Então, para vocês lembrarem, gente, LDL, L vem de ladrão. Ladrão é ruim, então o colesterol ruim é o LDL. Já o colesterol bom, que é o HDL, H vem de, então, HDL está relacionado à lipoproteína de alta densidade, eles são transportados por fosfolipídios, mas podem também transportar colesterol quando este encontra-se presente em altas concentrações no sangue. Os HDLs capturam o excesso de colesterol do sangue, transportando-o até o fígado, onde são eliminados juntamente com a bile. HDL retira o excesso de colesterol do organismo, impedindo que ocorra problemas tais como a aterosclerose. Então, se o LDL provoca a aterosclerose, que é esse depósito de gordura nos vasos sanguíneos, o HDL faz o contrário, ele retira o LDL. Então, por isso ele é conhecido como colesterol bom. Para estar quase acabando, os grupos de lipídios, os fosfolipídios são lipídios presentes nas membranas celulares, eles são formados por um grupo fosfato. Eles são formados por uma região polar e por duas ramificações apolares, chamadas de cadeias carbônicas. E para finalizar, o último grupo de lipídios, então foram 5 grupos de lipídios, gente, ó, glicerídeos, óleos e gorduras, cerídeos, as ceras, os esteroides, que tem como exemplo colesterol, hormônios sexuais, os fosfolipídios, que têm associados a fósforo ou ao radical fosfato, e os carotenoides vão ser o último grupo. Eles são pigmentos de cor vermelha, laranja e amarela, presentes nas células de todas as plantas. Desempenham importante papel na captação de energia luminosa no processo de fotossíntese. O beta-caroteno está presente na cenoura, ele é precursor de vitamina A. Então, todos os vegetais que têm coloração vermelha, laranja e amarela tem uma grande quantidade de carotenoides. Bom, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham aí entendido um pouquinho mais sobre lipídios ou gorduras. Um abraço para todos e até a próxima.